Olá pessoal, bem-vindos a um novo episódio aqui do nosso querido quadro Mais Respostas. Vou conversar aqui com o Lucas para tirar algumas dúvidas que vocês nos enviaram. Então não se esqueçam também de sempre tiverem dúvidas sobre investimentos, mandem pra gente aqui nos comentários e também nos nossos outros canais, e-mail, chat, vocês já sabem, né? Então mandem as dúvidas que pra gente é um prazer responder junto aqui com o Lucas, né? Vamos lá, Felipe. Então beleza, pegando aqui o nosso assunto favorito, fundos de investimentos, tá? Separei uma pergunta do Túlio Castro. Ele fez o seguinte, Lucas: fundos que investem em cotas de outros fundos não correm o risco de acabar se transformando em uma pirâmide de investimentos, fazendo com que o gestor do fundo, inicialmente contratado pelo cliente, se torne um mero espectador das decisões de outros gestores. Interessante, né? Ele até perguntou aqui especificamente, né, qual seria o critério adotado pelo Alaska para investir em outros fundos, né? Então explica um pouquinho melhor sobre essa questão. Eu acho que aqui até tem aquela questão do que é um FIC, né, um fundo de cotas, aí tem um fundo de fundos, né? Tem o Master, o Feeder, exatamente. Como é que funciona essa relação e como é que funciona até no Alaska isso? Não, essa é uma boa pergunta. Inclusive, às vezes até alguns fundos utilizam essa estrutura de dentro de um único fundo diversificar em outros, que às vezes é como se você tivesse uma carteira completa, né? Porque esse único fundo ele vai aplicar em um fundo multimercado macro, ele vai aplicar em um de ações, ele vai aplicar em um de crédito, ele vai aplicar em um long short, vai aplicar em um quantitativo. Então acaba sendo uma estratégia bem interessante. Mas eu entendo a dúvida, como que é o nome dele? É o Túlio Castro. Do Túlio? Eu entendo a dúvida do Túlio que, eventualmente pode parecer uma pirâmide, mas é um negócio que é bacana do mercado financeiro do Brasil, que ele é altamente regulado, tá? Ele é altamente regulado e a CVM sempre está em cima, a Ambima também monitorando o mercado. Então, assim, não tem como isso acontecer, tá? Até que por regulamento não tem como isso acontecer. As assets também, estão ficando cada vez mais sérias e é tudo muito bem controlado, né? Então, não tem como ter esse esquema de pirâmide que nem você comentou. Basicamente, aí também entra uma outra questão que é muito importante, que é você escolher um gestor que é confiável, não é? Porque, quando se fala de uma gestora, ela está colocando o nome dela ali na frente, o gestor está colocando o nome dele em evidência, né? E hoje, ali pelo próprio Mais Retorno, você consegue ver informações ali de diversos fundos, né? Procurando mais na internet, você vê informações das mais diversas gestores e dos gestores. Você vai conseguir encontrar a informação de qual que é o know-how dele, de por onde ele passou. E normalmente é algo que é muito bacana, que os gestores eles também sempre eles criam uma carta mensal falando onde eles estão alocando o recurso e por que eles estão alocando, mostrando todo o racional, né? Então você consegue acompanhar, se você está investindo em um fundo que investe em outros fundos, um FIC, qual que é o racional dele estar alocando naqueles outros fundos, né? Mas confesso, de fundo de investimento tem poucos que alocam em uma carteira diversificada de fundos. Vai ter mais fundos imobiliários, né? Fundos imobiliários que alocam em outros fundos imobiliários, né? Mas de fundos não tem muitos, não. Até tem alguns que eu sei que tem, a XP tem, o VRB mesmo, né? Que a gente vai ter episódio, aguardem, vai ter episódio falando sobre o VRB. É um fundo que tem uma carteira que basicamente ele investe em fundos de outros gestores. Exato. Então tem alguns, né? Mas geralmente tem que separar essa questão do que é um fundo, né? De um fundo de cotas, né? Porque tem a estrutura Master Feeder, né? Exato. Acho que você pode explicar um pouquinho mais disso, né? E até assim, é importante ressaltar, né, que como o Lucas está dizendo, que a regulação protege o investidor, cuida desses detalhes para que não aconteça esse movimento de pirâmide e tudo mais, né? Então, por exemplo, uma sacanagem que existia lá atrás e que a regulação mudou para cortar é que geralmente, né, antigamente, tinha um pessoal mal intencionado que fazia um fundo que tinha uma taxa de administração. E aí ele investia em outro fundo que tinha uma taxa de administração, que tinha a taxa de... E você pagava 1000 vezes a mesma taxa de administração. Lembra desse negócio, Sim. Né? A regulação mudou e hoje é impossível fazer isso, né? Então, mudou a questão de rebates e tal, que eram essas coisinhas que ficavam escondidas ali no meio. Então hoje não dá mais. Quando você faz uma estrutura Master Feeder, né, você vai ver que a taxa de administração do Master é zero, né? Exatamente. Funciona, né? Exatamente. Eles aplicam num fundo que a taxa de administração é zero, normalmente. Assim, eles criam um fundo que está em cima e embaixo tem um outro guarda-chuva de fundos. Esse guarda-chuva de fundos aqui embaixo normalmente tem taxa de administração zero. E esse aqui de cima ele vai ter uma taxa de administração, não é? Que daí vai pagar toda a estrutura. E obviamente depois essas estruturas aqui de baixo vão ser remuneradas por essa de cima.
Então isso é algo que ficou muito bem regulamentado no mercado, que de fato antes abria essa brecha. O Master é o fundo que de fato faz a gestão, onde acontece a movimentação lá. Então vamos supor aqui, é um fundo de ações, né? O Master é o que vai comprar e vender as ações de fato. Exato. O feeder, né, que em inglês para o fundo que é o alimentador, é quem vai alimentar o Master, né? Ele só vai pegar o dinheiro do cotista, né, o dinheiro do investidor, e botar na mão do gestor ali no fundo Master. É basicamente isso. Exatamente. Assim, é meio que uma anomalia até que acontece no Brasil, que ficou tão comum essa estrutura de criar FIC, né? Porque imagina o seguinte, imagina que tem o fundo XYZ, a gestora XYZ, que ela é uma gestora muito boa, e poxa, diversos bancos estão querendo distribuir esse fundo XYZ, diversas corretoras, só que cada um deles quer criar uma estrutura, um prazo de resgate diferente, uma taxa de administração diferente, uma taxa de administração diferente. Então imagina que existe um único fundo XYZ, aí o banco A está comprando cota desse fundo e criou um outro fundo, o banco B criou novamente um fundo que compra a cota desse fundo aqui também, cada um tem uma taxa de administração diferente, cada um tem um prazo de resgate diferente. No final das contas, criou às vezes 20 fundos diferentes, são distribuídos em instituições diferentes e estão comprando cotas de um único fundo. Agora eleva isso que, poxa, existem N fundos e N casas de distribuição. Então isso virou uma prática que, pô, daí você vê hoje no Brasil tem mais de 15, 20 mil fundos, mas é risco dizer que a maioria é FIC, né? Existem poucos que é puramente o fundo ali que está fazendo a gestão. São os Masters de fato. Exatamente. Que é Master, eventualmente tem o nome Feeder. Normalmente você colocar Master ali, você vai ver até às vezes você usar a lâmina de comparação do mais retorno, você vai ver muito isso facilmente, né? Pega um fundo lá que você gosta, por exemplo, XYZ, que eu comentei, né? E digita XYZ Master e digita... mas o XYZ não existe, né? isso, perfeito. Exato, gosta, só exemplo. Digita a palavra Master na frente e digita o que você tem. Você vai ver que o Master sempre rende mais. Porque esse Master, ele está sem taxa de administração. Né? Todas as taxas, todas as regras de resgate, elas estão no FIC. Né? Fundo de investimento em cotas, que ele está comprando cota desse fundo aqui. Perfeito. Então até vai uma dica importante, né? Você gosta lá do seu fundo XYZ, né? Que a gente vai dizer o nome aqui porque cada um quer um fundo diferente, para um objetivo diferente, enfim. Então se você gosta do seu fundo lá e ele está lá na carteira do seu banco, por exemplo, de repente vale a pena você entrar no Mais Retorno e procurar o nome desse fundo, né? O XYZ lá, e ver as opções que tem, até comparar entre eles, porque se, por exemplo, no seu banco a taxa de administração for maior, às vezes você vai poder investir no mesmo fundo com a gestão do mesmo gestor, só que com uma taxa de administração menor e o resultado a longo prazo vai ser maior. E isso acontece mesmo. Né? Tem várias estruturas de banco que você vai ver, Felipe, que a taxa de administração do fundo no banco é, por exemplo, 2,2%. E você vai ver numa instituição independente, a taxa é 1,9%. E é a mesma estrutura. Você está pagando a mais por... Enfim, por uma burocracia que o banco criou, ele criou uma estrutura diferente, não é? Você está pagando a mais sem necessariamente precisar. Por isso que é importante você pesquisar e você na evolução do fundo no tempo, pela comparação do Mais Retorno, você consegue ver essa diferença. Perfeito, legal. Então acho que é isso. Quer dizer, é isso não, ainda faltou falar, né? Qual que é o critério do Alaska para investir em outros fundos, né? Então, como é que funciona isso? É que o Alaska, na verdade, ele utiliza essa estrutura também do Master, não é? Então ele tem o Alaska Master aqui, não é? E ele distribui em outras instituições. E daí vai ter o FIC, esse FIC ele compra a cota desse aqui, que é a taxa de administração zero, e ele distribui de outras instituições. Então, na verdade, o Alaska, ele está comprando cota só do Alaska, não é? Ele não está investindo em diversos outros fundos, né? Ele está investindo na cota do fundo Alaska. Perfeito. Então é isso que acontece na prática que a gente explicou agora há pouco. Perfeito, então está esclarecido, né? É isso aí, pessoal. Espero que tenha ficado claro para vocês, mas se ainda tem dúvidas sobre esse assunto aqui, sobre outros assuntos, qualquer coisa que não tenha ficado claro, não esqueçam de nos mandar essas perguntas que eu e o Lucas vamos responder com o maior prazer aqui. É isso aí, um abraço, pessoal. Valeu, até mais. Pessoal. Um abraço e bons investimentos.